Saudações, confrade, confreira, você está na Confraria de Línguas Clássicas. Eu estava aqui no meio da gravação e deu um erro, tive que voltar tudo para o começo. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Eu não vou ficar marcando como eu estava marcando, eu vou marcar só o primeiro aqui, para não acontecer o mesmo erro que eu estava. Então quando a gente vai dividir, o pior, peraí, é que eu tenho que voltar tudo o que eu disse, porque aqui eu fiz uma introdução longa a respeito dos tipos de versos. Deixa eu me voltar a ela. Então, nessa aula a gente vai falar, a gente na verdade já falou sobre isso na aula da terceira temporada, quando a gente viu os versos de Fedro, vimos o hexâmetro, vimos algumas coisas sobre os pés. Então, basicamente, se vocês estão seguindo e se lembram disso, mas eu vou fazer uma pequena revisão. Então, o verso mais comum por quê? Por causa da dignidade que esse verso tinha, que era o chamado verso heróico. Era o hexâmetro datílico. Esse verso era utilizado é chamado de verso heróico, porque era utilizado nas grandes epopeias. Por exemplo, a Eneida, de Virgílio, é composta, salvo, obviamente, os versos que estão incompletos, nesse tipo de verso, que é o verso hexâmetro dactílico. Também são, nessa mesma medida, a Ilíada e a Odisseia, por exemplo, embora elas estejam lá em grego, né? Mas esse tipo de construção foi herdada pelos latinos dos gregos. O sexto pé, ele deve ser um espondeu, um troqueu, o último pé, ou um espondeu, quer dizer, ele ou tem uma breve e uma longa e uma breve, ou duas longas. Vejam bem, a gente já falou disso, né? A medida do verso, o verso dátilo, a palavra dactylos em grego significa dedo. Então você tem aqui as três falanges. Uma é mais longa que as outras. Tá aqui, uma equivale às duas. Então você tem uma longa e duas breves. O verso espondeu, você tem o verso dátilo você tem três sílabas, uma longa e duas breves. O espondeu, você junta as duas breves que dá uma longa. Então, espondeu são duas longas. E aí você tem o troqueu ou coreu, que é uma longa e uma breve. Tanto pode ser espondeu como coreu, troqueu como coreu. O espondeu são duas longas, o dátilo uma longa e duas breves, e o coreu ou troqueu são uma longa e uma breve. Então, aqui pode ser um coreu ou um espondeu, certo? Aqui você tem o quinto pé, que obrigatoriamente tem que ser dátilo, e esses outros quatro podem ser ou dátilos ou espondeus misturados. Então você pode ter um dátilo, um espondeu e um dátilo, um dátilo, um dátilo, um dátilo, um dátilo, um espondeu, 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 espondeu. Isso vai depender do que o poeta queira transmitir. Por exemplo, a gente percebe na Eneida que muitas vezes Virgílio utiliza esses quatro primeiros pés com espondeus, porque ele quer transmitir uma certa dificuldade na personagem. Por exemplo, quando os mares, os navios de Enéas estão passando por grandes dificuldades no mar, a gente vai perceber que aqui os versos são todos longos, os pés são todos longos, para denotar essa dificuldade na consecução da, da obra. Agora, e também tem a lisão, veja. O que é a lisão? É quando você tem uma palavra que termina em vogal e a outra começa em vogal. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma. Não necessariamente precisa ser a palavra, às vezes acontece dentro da mesma palavra. Por exemplo, estudes. Você pode fazer a lisão aqui, muito embora esse primeiro i seja considerado consoante. Lá nos versos que a gente fez de de Fedro, muitas vezes a gente viu essas elisões. Aqui não parece que vá haver alguma elisão. Não parece que vá haver alguma elisão. Mas eu vou fazer a elisão eu vou fazer a escansão só do primeiro e os outros eu vou deixar só marcado. Então, a gente começa do fim para o começo. Então a gente vem do último pé para o primeiro, porque fica mais fácil. Bem, foi assim que eu aprendi com o meu professor e é assim que eu faço. Então aqui você tem aí. Est é uma sílaba longa, porque veja, depois da vogal vem duas consoantes. Então aqui é longa
E aqui é um ditongo, é longo por própria natureza. Última, veja, aqui você tem um L e um T, duas consoantes, essa sílaba vai ser longa. Então você tem aqui, olha, o dátilo que se espera. Non iris, aqui o iris, ris é longa, então você tem outro pé. Esse daqui está marcada como longa, mas na verdade isso é breve. Então, 1, 2, 3, isse, dois S, faz com que esse I seja longo. Plá, bus, consoante com consoante, esse aqui fica longa, e o princípio já tem aqui longa. Então você tem, veja, um pé, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente vai ler, você tem duas possibilidades. Ou você lê respeitando as quantidades principi, bus, placuí, seuiris, non, ultima, laus, est. E aqui tem a cesura. A cesura, ela fica no terceiro ou no quarto pé. Aí você vai decidir. Por exemplo, aqui eu acho que a cesura vai ficar aqui. Principibus placuis iris non ultima laus est. Poderia estar aqui no terceiro pé, mas eu acho aqui que ela ficaria melhor no quarto. Principibus placuis se iris non ultima laus est. Eu acho que fica estranho. Então, mas a cesura, para que serve a cesura? Para você dar uma respirada durante isso. Cesura significa corte. Então, o que é que significa isso aqui? Principibus placuisse iris. Esse aqui é o infinitivo perfeito, que a gente em português constrói com ter feito, né? Ter agradado, ter amado, isso é o infinitivo perfeito, que é a forma do infinitivo passado, vamos dizer assim. Só que ele aqui está funcionando como sujeito da oração, porque lembre-se, a gente tem em latim havia as chamadas formas nominais que a gente herdou em português, né? As formas nominais são três: o substantivo, o adjetivo, aliás, os nomes são três, né? O substantivo, o adjetivo e o advérbio. As formas nominais do verbo são três: o infinitivo, o particípio e o gerúndio. O infinitivo tem valor de substantivo, o adjetivo, o particípio tem valor de adjetivo e o gerúndio majoritariamente tem valor de advérbio, mas também pode funcionar como substantivo, quando, por exemplo, naquela música Caminhando e Cantando. Principibus, placuis, seuiris, non ultima laus est. Ter agradado, placuisse, aos iris principibus, aos homens ilustres, aos homens eminentes, non ultima laus est. Não é o menor louvor. Não é o menor louvor no sentido, a glória também poderia ser, não é a menor glória, no sentido de que bajular, na mentalidade de Horácio, porque essa frase é de Horácio, ser bajulador não é algo que cause desprezo ao bajulador, ao bajulador. Então ele diz que não é a menor glória, no sentido de que você vai conseguir favores, né, por conta dessa bajulação. Ut desinantu ires tamen est laudanda voluntas. Aqui tem uma coisa, olha, esse é longo, obrigatoriamente ele tem que ser longo. Só que quando a gente vai dividir o verso, veja, voluntas, aqui um pé. Luntas. Laudanda, longa, breve, breve, é o quinto pé, dátilo. Est lau. Aqui você vai ter um espondeu. Espondeu, que é o quarto pé. Vires tamen. Aqui você vai ter o terceiro pé, outro dátilo. Desinantuires, o outro pé, outro espondeu. E ut desinant, e esse é aqui, ele vai ter que mudar. Às vezes a poesia faz isso. Muitas vezes, por exemplo, na Eneida, Virgílio alonga vogais que são breves, como o I de Itália, por exemplo, e alonga vogais que são breves e encurta vogais que são longas, que é o caso aqui. Ut desinantuires tamen est laudanda voluntas.
ainda que faltem ainda que faltem as forças, não, aqui seria, apesar de faltarem as forças, ainda assim, tamen, ainda assim, a vontade deve ser glorificada, deve ser louvada. Aqui é a mesma coisa, cadendo, aqui está o último pé, saipe, ditongo, breve, breve, o quinto pé, we said, consoante, consoante, fica longa, então aqui está o quarto pé, lapidem, consoante, consoante, essa sílaba fica longa, non, lapidem, aqui cauat, lapidem, longa, né? Consoante, consoante, fica essa sílaba longa, breve, breve. E aqui guta, aqui está o TT, a sílaba fica longa, breve, breve. Então a gente tem as 6, né? Guta, cavat, lapidem, non vi, sed sai pecadendo. Que a gente tem em português, no água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em latim se diz a gota cava a pedra, não pela força, mas frequentemente caindo. Una salus victis nullam sperare salutem. Aqui, olha, o primeiro pé, una. Deixa eu marcar aqui. Eu vou marcar só com os acentos o início do pé, né? Una salus victis nullam sperare salutem. Repararam que nem sempre o início do pé bate com a sílaba tônica, porque a sílaba tônica está em vitis, e não. Mas quando a gente vai fazer a poesia, diz una salus victis nullam sperare salutem. Não há, para os vencidos, não há salvação, não há nenhuma salvação há para os vencidos. Não, só uma salvação há para os vencidos. Nullam salutem sperare. Não esperar, porque o nullam em latim só se nega uma vez. Nullam salutem sperare. Não esperar nenhuma salvação. É a única salvação que existe para os vencidos é não esperar salvação. Solamen miseris, só que os rabuísse malorum. Então aqui malorum é o último pé. Rabui, você veja duas consoantes. Então esse aqui fica longo. Então longa, breve, breve. Está aqui o dátilo do quinto pé. Só que os rabui, rabu, uma longa, duas breves, outro dátilo. Breve, breve, longa, outro dátilo. Men, aqui duas consoantes, fica longa. Men, mise, dátilo aqui, respondeu. Solá, solá, solamen miseri, socios rabui semalorum. Para os miseráveis, o conforto para os miseráveis é ter tido companheiros de males. Então, o conforto para um que está na desgraça é ter outros com ele na desgraça. Scire volunt omnes studies incubere pauci. Tá, aqui está cum, consoante com consoante, dá uma longa, né? Alonga a sílaba. Cum, bere, pauci. Aqui, como tem consoante, consoante, já é longa. Aqui, studi, is, longa, outro pé. Aqui você tem omnes, studi, um dátilo. Vamos marcar. Você tem solamen, miseris, socios, habui, semalor. Essa sílaba aqui eu estou marcando onde começa o pé. Aqui. Skirevolum. Então, aqui, veja, ficou estranho, porque esse O, esse unt deveria ser breve, porque aqui começa por vogal. Mas se bem que tem duas consoantes, né, aqui. Então ele se alonga realmente. Então, scire voluntum nesto diis incumbere pauci. Omnes scire volunt.
Omne voluntas quire. Todos. Espera aí, deixa eu botar aqui. Omnes voluntas quire. Todos querem saber. Studis incubere pauci. Aqui não tem o mas dedicar-se, deitar-se, né, incumbere, mas dedicar-se mais poucos volunt incumbere studis, mais poucos querem volunt dedicar-se aos estudos. Todos querem saber, mas poucos dedicar-se aos estudos. Caelum non animo mutant qui transmare currunt. Aí vamos aqui de novo dividir. Currunt, veja, duas sílabas, duas consoantes, então isso aqui é longo. Mare, transmare, aqui qui mutant, duas consoantes com mais umas, né, já dá três. Aqui já tem. Animum mutant. Essa sílaba que está aqui, esse U marcando como longo, não é. Ele está longo por conta desse MM. Então, aqui longo. Nonânimo, aqui está. E caelum. Essa sílaba fica longa porque tem MM. Esse aqui não é do ânimo. Então, caelum, caelum non animum mutant qui transmare currunt. Aqui é o quinto pé, tá vendo? Esse transmare é o quinto pé. Mudam os que atravessam o mar, qui transmare currunt, aqueles que currunt através do mar, aqueles que correm através do mar, vamos traduzir literalmente, né? Aqueles que correm, quem corre através do mar, aqui está mutant porque o qui aqui é plural, né? Aqueles que correm através do mar mudam o céu, mas não o espírito. Eles conseguem mudar a localização externa, mas não o que tem dentro deles. O fato de você ser mal no lugar, você vai ser mal, vai ser ruim em qualquer lugar. Você ser bom quando alguém está vendo você, você vai ser bom obrigatoriamente quando ninguém esteja vendo você. E essa é a essência da bondade. É você ser bom quando não tem ninguém vendo você. Você fazer o bem, não precisa da câmera do Instagram para você fazer o que é certo. Você faz o que é certo simplesmente porque é certo, sem esperar nenhum tipo de recompensa no céu ou no inferno ou de elogios do povo. Isso é a essência da bondade. Fazer o bem, mesmo que ninguém esteja, fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. É isso que diz aqui esse texto. Qui transmare currunt, mutant caelum, non animo. Aqueles que atravessam continentes só mudam o céu, mas não o espírito, o que tem dentro. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Vamos lá de novo, né? Aqui. Illis, você tem uma breve e uma longa, porque tem dois L's, breve, longa e longa. Mutamur in. Então aqui é breve e breve. Então vamos lá. Tempora, já tem um dátilo. Mutantur. Deixa eu ver. Deixa eu dividir aqui o. Deixa eu só ver se o U de mutar é longo. É longo sim. Então aqui é mu. Nós mu. Então veja aqui é mu. Mu. Aqui eu botei a expansão no canto errado, por isso que estava dando dor de cabeça. Aqui é mu. Peraí. Vamos fazer o negócio como eu estava fazendo antes, que dá mais certo. Separando os. Então, só vou botar o macron aqui de mutamur. Então, aqui, ó. Ilis é o último pé. Mutamur é o quinto pé. Uma longa e duas breves. Nos tempora
Aqui, mutantur. Aqui alongou. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tempora mutantur et nos mutamur in illis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os tempos mudam, né? Tempora mutantur, os tempos mudam et nós mutamur in illis. E nós mudamos com eles. Naturam expellas furca, tamen usque recurrit. Aqui 2 R's, faz a sílaba longa, né? Usque recurrit, aqui está o dátilo. Furca, tamen, expellas, natu. Aqui, veja, aqui eu disse que não tinha, mas aqui uma Lzão, porque termina em M e começa em vogal. Então, aqui a gente faz uma Lzão. E aí a gente tem naturam expellas. Como aqui tem 2 consoantes, essa sílaba é longa. Então, contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naturam expellas furca, ainda que expulses a natureza com a forca, tamen recurrit. Ainda assim, tamen recurrit. Ela voltará. A furca aqui pode ser uma forquilha, né? Ainda que você expulse a natureza com um rodo, ainda que você jogue a sua natureza, né, o seu instinto para debaixo do tapete, ainda assim ele voltará. Conscia mens recti famae mendacia ridet. Aqui ridet, né, a breve, o último pé, mendacia, 3, famae, de tongo, é longa, recti, famae, mens recti e conscia. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conscia mens recti, famae mendacia ridet. Aqui está a Elisão. Conscia mens recti, famae mendacia ridet. A mente consciente do que é reto, recti, ri das mentiras da fama. Ridet mendacia famae. Ri das mentiras da fama. O ri, em latim, ele pede o objeto direto. Mendacium, mentira, neutro. Mendacia, o acusativo plural. Então, a mente consciente, ou a mente cônscia, do que é reto, recti, da coisa reta, ri das mentiras da fama. Omne tulit punctum, qui miscuit utili dulci. Então, dulci, aqui longo, porque tem o L e o C. Utile já está aqui, né? 1, 2. Miscuite, longa sílaba também, por conta desse SC. O qui, punctum, M, e o que, né? Consoante com consoante, sílaba longa. Aí você tem omne tulit punctum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci. Quem uniu o útil ao agradável, ao que é doce, aqui está no adativo, né? Quem une o útil, quem uniu, miscuit, quem misturou o útil ao agradável, omne tulit punctum. Tirou todo ponto, no sentido de que teve plena aprovação. O tulit, que é o pretérito perfeito do verbo fero, que é trazer. Trazer é um dos sentidos. O verbo fero é um verbo que tem muita
muitos sentidos, né? Então, um dos sentidos é conseguir. Então, qui miscuit utile dulci, quem misturou o útil ao agradável, tulit, conseguiu todo o ponto, conseguiu toda a pontuação. Então, no sentido, isso aqui é da arte poética de Horácio, ele está dizendo que quem consegue fazer isso merece todos os aplausos na poesia, na composição. Victrix causa diis placuit sed victa catone. Então, vamos lá na separação primeiro, né? Aqui, catone, breve, breve, longa. Está aqui o quinto pé, dáctilo, como tem que ser. Como aqui tem consoante e consoante, esse é breve, essa sílaba é longa, e aqui T e S faz com que essa sílaba também seja longa, e aqui o diis, placui, e causa, é o ditongo, já é longa, o iki, consoante, consoante. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver. Victri causa diis placuit, sed victa catone. A causa vencedora agradou aos deuses, mas a vencida agradou a Catão, porque aqui é o mesmo verbo, placuit e catone. Victris causa diis placuit. A causa vencedora agradou aos deuses. Sed victa causa catone placuit. A causa vencida agradou a Catão. Aqui estão as atividades, né? Procurar os adjetivos qualificativos de iris, no provérbio 1, de salutem, no provérbio 4, e de puncto, no provérbio 11. Dizer se o iris, no provérbio 1, o ires, no 2, e o i, no 3, são todas formas de ris, força. Aí vocês se dediquem a isso. Procurar nos provérbios dois infinitivos com função de objeto direto. Dizer no caso de iris, caelo, tempora e utile, dizer o caso de iris, caelo, tempora, utile e dies. Metrificar os provérbios acima, todos escritos em exame. Eu fiz o primeiro, né? Expliquei os outros, mas não fiz as medidas. Não escrevi lá. Resolveu com o auxílio da metrificação se a palavra última, guta, una, conscia, causa ou icta estão no nominativo ou no ablativo. O fato de eu já ter colocado os macrons já resolve esse problema, né? Procurar entre os dois hexâmetros um que tenha a cesura no quarto pé. Eu não fiz todas as... Quer dizer, eu fiz uma e justamente onde eu mostrei a cesura, ela está no quarto pé. Aí você vai ter que voltar para aquela aula e rever, para voltar e rever onde eu expliquei isso. E aí, meus caros, a gente chega ao fim dessa aula de hoje. Algumas dificuldades, o computador me dando uns problemas, eu tendo que voltar, refazer, mas faz parte. Então, a gente se vê na próxima aula. Levem alguns desses versos, especialmente aquele que diz que Caelo non animo mutat qui transmare currunt. Mudam o céu, mudam de localização, mas não muda o espírito, aquele que atravessa os mares. Se você é ruim, você vai ser ruim em qualquer lugar. Se você é bom, você vai ser bom até onde o bem não floresça. A gente se vê na próxima aula.